Olá, seja bem-vindo à segunda aula dessa imersão de autoconhecimento feminino. Nessa imersão você está aprendendo que existe um método, um passo a passo para desenvolver sua autoconfiança e se tornar uma mulher verdadeiramente livre. Na aula de hoje eu vou te mostrar como é a vida de uma mulher que ainda não desenvolveu a autoconfiança, quais barreiras essas mulheres enfrentam e também como essa situação pode ser revertida, assim como essas mulheres que escolheram fazer minha mentoria reverteram e fizeram uma mudança significativa em suas vidas. Meu nome é Loriene, eu tenho 34 anos, venho aqui falar a minha experiência com a mentoria da doutora Marcília Costa. Eu era uma pessoa muito insegura, duvidava muito de mim, não sabia me posicionar a dizer não, com isso eu me sentia sufocada, a ponto de não saber distinguir o que sou eu. Através dessa mentoria com a doutora Marcília, eu aprendi que não tenho que me aprisionar ao lado de pessoas tóxicas, de relação que nos desgasta, que tira a nossa paz, né? E que dá para ser feliz sozinha, que um ponto não significa que é o fim, mas que pode ser o início de outra história. Eu super indico a mentoria, né, da doutora Marcília Costa, porque foi um divisor de águas na minha vida. E através dessa mentoria eu me libertei. Eu quebrei algemas mentais, das quais eu me sentia aprisionada, quebrei barreiras e descobri o meu potencial, o quanto sou capaz. Hoje eu digo com toda convicção, com toda certeza, estou indo. Quem quiser que me acompanhe. E eu só tenho que agradecer eternamente a gratidão ao trabalho da doutora Marcília, que realmente me impactou. Meu nome é Michele, eu fui aluna da psicóloga Marcília no curso Mulheres Livres. Antes de começar a fazer esse curso, eu era uma pessoa muito tímida e também pensava muito no que as pessoas iriam pensar de mim. E nesse curso, o que mudou é que eu passei a ser mais confiante, passei a pensar primeiro em mim, priorizar primeiro eu, para depois fazer alguma coisa para os outros, e passei a não me importar tanto com a opinião de outras pessoas a meu respeito. O que eu aprendi nesse curso, que eu mais gostei, foi que quem eu sou hoje tem um pouco da história da minha mãe e da minha avó materna. Mas se eu quiser, eu posso mudar isso, eu posso, assim, me tornar uma outra pessoa, realmente ser livre de coisas do passado e de feridas que me marcaram na infância. Mas eu sei, eu aprendi também que é um processo, tudo é um processo, e às vezes esse processo pode ser um pouco dolorido, mas no final vai valer a pena. E também é um processo constante, ou seja, a gente sempre tem algo para melhorar, algo para aprimorar. Meu nome é Patrícia Regina. Eu acho que para a gente ser livre, em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer, né? Conhecer nossos limites, conhecer nossas possibilidades, conhecer quais são os nossos arranjos familiares que interferem nesse processo. E isso foi muito marcante para mim no curso. Hoje eu me sinto muito mais segura, né? Principalmente na minha vida profissional. E assim, eu era muito perfeccionista. E, às vezes eu queria fazer alguma coisa, mas eu queria fazer tão perfeito que aquilo me causava medo, né? Eu me sentia insegura. Será que eu vou agradar? Será que vão aceitar? Será que tá bom? Hoje eu não me sinto mais assim, né? Eu vou fazer. Se agradar, vai agradar a uns, a outros não, mas foi o que eu pude de fazer melhor naquele momento, né? Então, assim, a preocupação com agradar a todos, né? É algo que eu praticamente me libertei, entendeu? Porque, assim, a gente não vai agradar a todos na vida, né? Então, esse momento de casulo, da gente se conectar com a gente, da gente se conhecer, é muito importante para a gente se fortalecer e entender que o outro pensa sobre a gente é do outro, não é nosso. O outro pode pensar
né, sobre a gente da forma que ele quiser, mas a gente tem que ter consciência que o mais importante é o que a gente é e o que a gente quer ser. E isso ficou muito claro no grupo e na mentoria, né? Na aula anterior, eu te mostrei 7 comportamentos sabotadores que te impedem de viver com mais confiança em si mesma. E se você não assistiu a aula anterior, pausa esse vídeo e volta na primeira aula, assiste, porque os assuntos das aulas são complementares. É importante que você tenha assistido a primeira aula para entender a aula de hoje. Eu também quero agradecer a todos os comentários, a todas as mensagens que eu tenho recebido por e-mail, no direct, que eu tenho recebido nos grupos. É muito bacana ver que vocês estão se identificando com o conteúdo, ver que vocês já se sentiram tocadas pela primeira aula e eu vou fazer o possível para responder todas as mensagens. É muito legal saber que você está entendendo a importância do autoconhecimento, da autoconfiança na sua vida e o quanto isso é importante para você viver com mais sentido, ter uma vida com mais significado. Na aula de hoje eu vou te ensinar que existe um método, existe um caminho para se tornar uma mulher mais segura de si, mais corajosa e mais ousada, a ser verdadeiramente uma mulher livre. E o caminho é através do autoconhecimento. Talvez você se pergunte, como eu posso me conhecer? É só eu começar a prestar mais atenção em mim, isso já resolve? A resposta é não. Isso não é suficiente, porque muitas crenças, pensamentos que você carrega não te deixam se ver de forma clara, você se enxerga de uma maneira muito deturpada. Além disso, existem memórias ancestrais que as mulheres carregam e que criam alguns bloqueios, algumas inseguranças e elas nem percebem como são influenciadas. Por isso eu vou te contar uma pequena parte da história da mulher na sociedade, para você entender como essas memórias foram passadas de geração em geração até chegar em você e afetar a sua confiança em si mesma hoje. Por volta dos anos 400, haviam tribos bárbaras que em tempos de escassez optavam por matar as meninas, as crianças que nasciam meninas. Por que isso? Eles achavam que as crianças mulheres seriam menos propensas a sobreviver e contribuir com a tribo. Então eles permitiam que as crianças, que as menininhas bebês fossem mortas para que houvesse menos bocas para se alimentar. Só que anos mais tarde eles perceberam que faltavam mulheres para casar. Então uma tribo sequestrava mulheres de outras tribos e com o tempo as mulheres passaram a se tornar propriedades dos homens. Durante muito tempo as mulheres eram propriedades dos pais e depois que casavam se tornavam propriedades do marido. E era tão forte isso que esses homens tinham direito sobre a vida dessas mulheres. Eles podiam fazer com elas o que quisessem. O homem podia violentar, ele podia estuprar, ele podia agredir e até matar uma mulher, porque ela era como uma propriedade dele, ele tinha direito sobre a vida dela. Eu estou te contando isso para você entender que durante muitos anos as mulheres tinham medo de reagir, elas tinham medo de se posicionar, elas tinham medo de confrontar com aquela regra porque era uma norma social, era lei, então elas não podiam se rebelar. Então as mães ensinavam para as filhas a ficarem caladas, a aguentarem tudo, suportarem tudo em silêncio para que algo pior não acontecesse com elas. Eu estou te contando essa história não é para que você sinta raiva dos homens, não é nada disso. É para que você entenda como a história da mulher impacta na nossa vida atual. Como essa história deixou enraizadas pensamentos, inseguranças, medos, porque durante muito tempo as mulheres foram vítimas de maus tratos, submissão, as mulheres eram obrigadas a aceitar casamentos arranjados. E esse sentimento de ter que suportar tudo calada, de não se rebelar, de obedecer e de não ter poder de escolha, ainda é sentido, ainda é vivido, ainda é transmitido de mães para filhas. Quantas mulheres vocês já viram que suportam tudo caladas, que elas suportam agressões, que elas suportam violência psicológica e não mudam, elas não têm força para mudança. Por quê? Porque elas aprenderam que só restava para uma mulher
aceitar calada seu destino, seu fardo, o seu rojão, porque desde o início dos tempos foi assim. Ser mulher é ter que aceitar calada. E por isso muitas mulheres já nascem com inseguranças, com medos, porque durante muitos séculos a mulher foi tratada como um objeto, como uma propriedade. Ela não era dona de si mesma, ela não tinha domínio sobre a própria vida. Elas não tinham o direito de fazer o que quisessem, como você e eu temos hoje. A liberdade que nós temos hoje, muitas mulheres lá atrás não tiveram. E por isso que eu estou falando isso, para que você entenda o poder que você tem nas mãos, para que você entenda que é preciso assumir esse lugar de dona de si mesma, de quem está na direção da própria vida. Chega de abaixar a cabeça, chega de obedecer sem questionar, chega de aceitar tudo calada, suportar tudo e empurrando com a barriga as suas dores, os seus problemas. Vamos desconstruir essa mentalidade. E essa mentalidade que foi construída, né, esses pensamentos que foram passados de geração em geração, faz com que muitas mulheres cometam alguns erros. Eu vou falar aqui dos erros mais comuns que as mulheres têm cometido. O primeiro erro é não ter consciência do seu valor. Muitas mulheres não enxergam a própria beleza, não enxergam a própria capacidade, não se veem como merecedoras. Elas se olham de uma maneira muito pequena, elas não reconhecem o potencial que têm, as capacidades que têm. Por isso que essas mulheres aceitam muito pouco da vida. Essas mulheres acham que quando alguém ama elas, quando alguém gosta delas, essas pessoas estão fazendo um favor. Elas acham que só o fato de ter alguém ali quer dizer que é muito, já é muito para elas. Então, não ter consciência do seu valor te faz aceitar menos do que você merece, te faz enxergar de uma maneira muito pequena, te impede de acessar o seu potencial, as suas qualidades, os seus talentos. O segundo erro que as mulheres cometem é aceitar relacionamentos abusivos. Tem muitas mulheres vivendo relações abusivas e elas alimentam uma fé ingênua de que vão conseguir mudar o parceiro. Um grande erro que as mulheres cometem é identificar os sinais de que o parceiro é abusivo e ainda assim insistir no relacionamento. Eu já vi muitas mulheres que entraram em relacionamentos abusivos, se casaram com namorados abusivos, sofreram agressões durante o namoro e mesmo assim se casaram porque elas acreditavam que com o tempo o homem iria mudar, que o amor dela seria capaz de transformar o parceiro. E sabe qual foi o segundo erro que elas cometeram após envolver no relacionamento abusivo? É ter filhos com uma pessoa abusiva. Muitas mulheres acham que o nascimento de uma criança, que ter um bebê em casa, vai amolecer o coração de uma pessoa abusiva. Mas na verdade isso não acontece, isso só aumenta o sofrimento da mulher. Porque antes ela aguentava sozinha, ela enfrentava a barra, aquele rojão. Só que agora, com o filho, ela vê um outro ser humano, ela vê o próprio filho sofrendo também as consequências do relacionamento abusivo. Você, mulher, tome cuidado com a sua ingenuidade, com a fantasia de achar que você consegue mudar o outro. Fique atenta, se você identificou sinais de relacionamento abusivo, se você já identificou que o seu namorado, que o seu parceiro é uma pessoa agressiva, cai fora enquanto há tempo, não espere isso se prolongar, não envolva mais nesse relacionamento que já te dá sinais de que não vai ter um final feliz. O terceiro erro que as mulheres cometem é se contentar com migalhas da vida. Eu já falei que uma mulher que não tem consciência do seu valor, ela aceita migalhas no relacionamento, ela sente que ela é privilegiada só pelo fato de alguém gostar dela, porque ela acha que ela não tem nada interessante que faça as pessoas gostarem dela. Mas essas mulheres aceitam migalhas em outras áreas também. Elas se contentam com qualquer emprego, elas aceitam salários baixos, elas não têm ambição, falta aquele desejo de coisas grandes, aquele desejo de serem maiores, de explorarem suas capacidades, seus potenciais.
Então elas ficam ali vivendo sempre com pouco. Imagine que a vida pode te oferecer um banquete, pode te oferecer aquela refeição maravilhosa e você está ali aceitando migalhas, aceitando restos, aceitando algo muito pequeno. Então é preciso que você se sinta merecedora de coisas grandes, que você entenda que a ambição é necessária. Existem muitas famílias que colocam na mente, né, dos seus filhos, principalmente das mulheres, que a ambição é coisa feia. Tem muitas famílias que trazem essa cultura de achar que querer dinheiro é coisa feia, de que ambição é coisa feia, quando na verdade a ambição é um impulso para você buscar mudança, um impulso para você buscar crescimento, para você querer aprimorar, crescer em diversas áreas da sua vida. A mulher que tem consciência de que ela tem um potencial de expansão, de crescimento, ela não vai aceitar migalhas, ela vai querer banquete. O quarto erro que as mulheres cometem é se doar em excesso e ter dificuldade de dizer não. Muitas mulheres, por carência, por medo de perder o afeto das pessoas, por insegurança, elas acabam se doando em excesso para as pessoas. Elas estão sempre disponíveis para todo mundo. Ela coloca as outras pessoas como prioridade. Então ela abre mão do próprio tempo, ela abre mão dos próprios interesses, ela está sempre disponível o tempo todo e para todo mundo. Por isso sentem grande dificuldade de dizer não. E essa dificuldade de dizer não está muito relacionada a uma identificação com a imagem da mulher boazinha. Porque a mulher boazinha, ela acredita que quando ela começar a ter uma postura mais firme, quando ela começar a se posicionar mais, algumas pessoas vão se afastar. As pessoas vão enxergá-la como ruim, como egoísta, vai enxergar ela como alguém que só pensa em si mesma e ela não quer ser vista dessa forma. Então a mulher que quer ser boazinha, ela quer causar uma boa impressão o tempo todo. Ela quer que as pessoas vejam ela dessa forma, como alguém disponível, altruísta, generosa. Então toda vez que ela disser não, ela corre o risco de ser vista como má, como egoísta, e ela tem horror a causar uma má impressão nas pessoas. Por isso ela sempre diz sim, por isso ela sempre está disponível e acaba abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, dos seus interesses para agradar os outros. Ela coloca muita energia no lugar errado, ela está o tempo todo preocupada com as pessoas e acaba deixando de lado os seus próprios interesses, seus desejos, os seus sonhos. Ela é aquela esposa que vai abrir mão do seu sonho para realizar o sonho do marido. Ela é a mãe que vai abrir mão do seu sonho para concentrar toda a energia no sonho dos filhos. É possível que ela queira ajudar os irmãos, todas as pessoas ao redor dela a realizar seus desejos, enquanto os desejos delas, os projetos delas ficam engavetados. É muito comum para essas mulheres que se doam em excesso para os outros engavetar seus sonhos. E infelizmente tem muitas mulheres que nem sequer conhecem ou sabem qual é o seu sonho. Quinto erro tem muita ligação com o quarto erro. As mulheres abrem mão dos seus sonhos e projetos por achar que não são importantes. O que acontece? Elas acham que os seus desejos são sempre insignificantes. Elas acham que as ideias dos outros são mais importantes, têm mais peso, têm mais relevância. E elas acham que as suas ideias, os seus desejos são muito pequenos, são muito bobos e nem merecem atenção. Só que tudo que você deseja, tudo que você planeja, tudo que você quer, merece sim a sua atenção, por mais simples que seja. Pode ser passar um final de semana em um parque, tudo bem, é algo que você deseja, que seja fazer uma viagem por ano, é algo que uma parte de você lá no seu interior está pedindo. Ah, Marcília, o meu desejo, o meu sonho é fazer um curso superior. Tem tantas mulheres que já passaram dos 40, dos 50, que o sonho é fazer um curso superior ou fazer uma segunda graduação, mas elas pensam, ah, eu já estou velha para isso nem tem tanta importância, eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí elas engavetam aquele sonho, elas acham que aquilo não é importante, mas aquilo nasceu de algum lugar dentro da alma delas, dentro do coração delas. Então qualquer desejo que surgir na sua mente, não ignore, escute isso, coloque em ação, coloque em movimento.
Talvez você pense, mas eu não tenho condições de colocar em prática, eu não tenho capacidades, eu sou medrosa, eu sou insegura. Trabalhe a sua insegurança. Se você deseja, se é um sonho, faça o possível para que ele se torne real. Crie recursos internos, forças pessoais para você fazer os seus sonhos acontecerem. O 6º erro, e eu considero um dos erros mais comuns, é viver com medo do que os outros vão pensar. Quantas mulheres eu já vi que desistiram de várias coisas na sua vida, não conseguem ser autênticas, não conseguem se expressar, têm dificuldade de dizer o que pensam, o que sentem, porque vivem com medo do que as pessoas estão pensando, estão sempre preocupadas com o julgamento dos outros. Sabe o que acontece com essas mulheres? Elas perdem inúmeras oportunidades de viver com mais sentido, com mais significado, porque estão o tempo todo se ajustando àquilo que elas acham que os outros vão gostar, aquilo que elas pensam que os outros vão agradar. Então elas estão preocupadas em agradar seus pais, seus familiares, todo mundo, mas não se preocupa em se agradar. Às vezes, para a gente se agradar, a gente corre o risco de desagradar algumas pessoas. Algumas pessoas desejam coisas para a nossa vida que pode ser diferente do que nós desejamos. Eu tenho um exemplo disso na minha vida. Meu pai queria que eu fizesse faculdade de administração e eu queria fazer psicologia. Naquele momento eu senti que estava desagradando meu pai, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu fizesse o desejo dele, eu estaria me desagradando. Então tem momentos que você tem que escolher. Eu vou me desagradar ou eu vou desagradar os outros? O que tem um peso maior ali na minha vida? Além disso, essa preocupação em agradar os outros ou preocupação com o que os outros estão pensando te faz criar inúmeras teorias na sua cabeça. Às vezes as pessoas nem estão pensando de você. Às vezes elas nem estão atentas àquilo que você está preocupado em fazer. Você está deixando de ser autêntica, de viver de maneira espontânea, porque acha que as pessoas vão te julgar o tempo todo. Então você tem dificuldade de lidar com o julgamento das pessoas e você tem também a necessidade de apresentar uma aparência impecável, muito certinha para as pessoas. É como se você preocupasse mais com o externo do que com o interno. Esses são os erros mais comuns que as mulheres cometem. Mas você deve estar se perguntando, e aí, qual é o jeito certo, né? O jeito certo é entender que você merece investir em si mesma, que você merece cuidar do seu crescimento pessoal, que você merece se colocar como prioridade, se colocar como o centro da sua vida. O jeito certo é parar de achar que só investir na aparência é suficiente e entender que as mudanças começam cuidando do interior, das feridas, das coisas que estão bagunçadas dentro de você. E é necessário aceitar que sozinha é mais difícil. Você pode se dar o presente de ser acompanhada por um profissional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão, a entender as suas dificuldades. O jeito certo é entender que você precisa se colocar como prioridade, que você precisa colocar a sua energia no lugar certo. Às vezes a gente fica espalhando a nossa energia, preocupada com tanta coisa, carregando tantos problemas, o tempo todo pensando nos problemas e não entende quanta energia está sendo gasta nisso. Você vive pensando nos problemas, vive com uma mente barulhenta, uma mente tagarela e não consegue pensar nas soluções. Às vezes a sua mente está tão confusa, está tão cansada, porque o cansaço mental é algo que atrapalha muito o crescimento das mulheres, porque o cansaço mental as deixa sem energia, sem motivação, sem desejo para mudança. Elas sentem que as coisas não estão do jeito certo, mas elas estão paralisadas, não conseguem fazer a transformação necessária. Então o jeito certo é se olhar como uma mulher que precisa ser cuidada, protegida, amada. É preciso entender o seu valor. Mas você tem que parar de esperar que outras pessoas façam isso por você. É você que vai ter que começar a fazer isso. É você que vai ter que enxergar
que você é uma joia muito preciosa e que tem que ser cuidada, protegida, zelada com todo esse valor que essa joia rara e preciosa tem. Imagine só que a vida te deu a oportunidade de vir a esse mundo e ser uma mulher única. E aí o que acontece? Você está desperdiçando essa oportunidade que a vida te deu, tentando se encaixar no mundo dos outros, no desejo dos outros, se importando o tempo todo com o que as pessoas estão pensando, deixando de se escutar. O autoconhecimento envolve você saber se escutar, escutar seus desejos, seus interesses, seus medos, ouvir aquilo que você não gosta também. Tem tanta coisa que a gente faz e não gosta. Às vezes a gente enche a nossa vida, a nossa rotina de coisas que a gente não gosta, e é isso que faz você se sentir cansada. Tem tanta coisa que as mulheres fazem por obrigação. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você não faz por obrigação? O que tem na sua vida que você faz por prazer? Aquilo que você sente alegria em fazer? Você consegue observar as coisas que te causam brilho no olho? Uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado, é uma vida com brilho no olho, é uma vida com paixão. Nós, mulheres, somos ensinadas a preocupar muito com o relacionamento, a colocar o relacionamento como centro da nossa atenção. Quantas mulheres estão frustradas porque não têm um relacionamento ainda, ou porque se separaram e se sentem frustradas por serem divorciadas? Quantas mulheres se questionam porque não tiveram um relacionamento romântico, idealizado, que elas sonham desde a adolescência? E aí elas não entendem que o prazer de viver não é só isso, que a realização pessoal de uma mulher não é só isso, que tem tanto lugar para ela colocar a energia dela e ela está deixando a energia toda concentrada num único lugar. Está colocando ali o relacionamento como o centro da sua vida, quando na verdade o centro da sua vida tem que ser você mesma. É você que tem que estar ali no centro, se cuidando, se protegendo, buscando o seu crescimento. E quando você cura as suas dores, as suas feridas, você está mais apta a ter relacionamentos mais saudáveis. Porque pessoas feridas, pessoas machucadas, atraem pessoas machucadas também. Pessoas feridas ferem. Sabe por que muitas mulheres se envolvem com homens abusivos? Porque ela é uma mulher ferida se conectando com um homem ferido. E aí chega um homem todo machucado, todo inseguro. Por quê? Um homem inseguro, ele não dá conta de se relacionar com uma mulher autoconfiante. Então, intuitivamente, instintivamente, ele vai escolher uma mulher carente, insegura. Aquele patrão abusivo, aquele patrão mandão autoritário, ele não dá conta de lidar com funcionários que têm consciência do seu poder, da sua força, da sua capacidade. Então eles precisam de funcionários submissos, que aceitam tudo calado. Aquelas mães tóxicas, abusivas, os pais tóxicos, também precisam de filhas obedientes, excessivamente submissas, que estão ali o tempo todo disponíveis, que são boazinhas. E a filha que tem essa consciência do seu próprio valor, que ela entende que ela não tem obrigação de corresponder às expectativas de pais abusivos, de pais narcisistas, ela vai viver tranquilamente os seus sonhos, os seus desejos, sem culpa de estar desagradando os pais. Por isso que eu quero que você entenda o quanto é importante você ser uma mulher mais segura de si. Qual é o efeito disso na sua vida? Chega de ficar aceitando migalhas da vida, chega de ficar aceitando ser tratada de qualquer forma por qualquer pessoa. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, você não é obrigada a conviver com pessoas que te ferem. Você não é obrigada a aceitar a vida inteira um emprego onde você não está feliz, onde você está ganhando pouco, onde você é explorada, porque o que mais tem aí é mulheres sendo exploradas em empregos. Comigo já foi assim. Eu já trabalhei ganhando salários muito baixos e os chefes, os patrões achavam que estavam fazendo um favor. Então olha que mentalidade é essa, né? Ser explorada, trabalhar muito, se doar para uma empresa e ainda as pessoas acharem que
tá bom demais, né? Que você tem sorte por ter um emprego. Então, quando você decide que não quer que as coisas sejam dessa forma na sua vida, você faz uma revolução, você faz um plano de mudança, você quer uma rota de fuga. E o que eu estou te trazendo aqui nessa imersão, nessas aulas, é uma possibilidade de abrir a sua mente para criar um novo projeto para a sua vida. E por isso eu disponibilizei um mapa mental. Você vai receber no seu e-mail esse mapa mental, que é um exercício para você planejar o seu futuro, para você colocar no papel todos os seus sonhos, todos os seus projetos, começar a construir a mulher que você quer ser. Porque eu quero que você entenda que essa mulher que você vai se tornar é uma construção. Você vai ter que construir essa mulher. E como eu disse aqui, qual é a diferença das mulheres que são seguras de si para as mulheres que não são? É a decisão. A mulher segura de si, ela decidiu ser autoconfiante. Ela decidiu que seria uma mulher diferente, uma mulher extraordinária. E é essa decisão que eu espero que você tome hoje nessa aula. Eu espero que nessas 2 primeiras aulas da imersão você tenha aprendido que existem barreiras, que existem crenças e comportamentos que distanciam você dessa mulher autoconfiante que você quer se tornar. Mas eu tenho certeza que quando você se inscreveu nessa imersão é porque você já sentia um desejo de mudança, de transformação. E eu espero que você já entenda que existe um passo a passo, que existe um método para se transformar nessa mulher. Comigo foi assim, eu me senti insegura e eu tracei um caminho para me transformar na mulher que eu queria ser. Eu entendi que ser uma mulher autoconfiante era tudo que eu precisava para alcançar meus objetivos. O primeiro passo que eu dei foi buscar ajuda profissional. Fiz terapia, fiz coach, participei de inúmeras imersões e são quase 10 anos buscando autoconhecimento, estudando psicologia feminina, buscando o meu aprimoramento profissional e também aplicando o meu conhecimento no consultório, nos meus atendimentos. Com todo esse aprendizado, com toda essa busca que eu fiz, eu criei um método que eu transformei na mentoria Mulheres Livres. Nessa mentoria eu vejo todos os dias mulheres assumindo a direção das suas vidas, mulheres se colocando como prioridade e reconquistando a sua autoconfiança, se tornando mulheres verdadeiramente livres. Nessa mentoria, as minhas alunas têm um suporte, um acompanhamento de perto. Em breve eu vou abrir vagas para minha nova turma da mentoria. E se você quiser garantir sua vaga, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de super interessadas. E assim que as vagas abrirem, eu vou entrar em contato com você, porque eu quero muito que você seja minha aluna. Eu quero muito te ajudar na sua jornada, no seu processo de transformação. Então, se você já sentiu que nesses primeiros episódios algumas chaves já viraram aí na sua cabeça, eu quero te convocar para a terceira aula. Nessa aula eu vou te mostrar um mapa, um caminho para a transformação. Eu tenho certeza que essa terceira aula vai fazer uma revolução ainda maior na sua vida. E não se esqueça de deixar o seu comentário, me conta aí o que você achou dessa aula, o que você está sentindo nessa imersão, quais chaves estão virando. E se você ainda não me segue nas redes sociais e quer aprofundar um pouco mais, me acompanha lá no Instagram, vem para o meu grupo VIP no Telegram também. Vai ser um prazer ter você lá fazendo parte dessa comunidade de mulheres que querem ser extraordinárias, que querem ser mulheres verdadeiramente livres. Um grande abraço, até a próxima aula. Quero te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você faz, Marcília. Eu não fazia ideia da importância de me conhecer. Eu observava assim que eu começava muitas coisas e acabava desistindo. Mas eu não fazia ideia do porquê. Isso era uma coisa que se repetia em tudo. Quando eu comecei a te acompanhar, a chave começou a cair. Que eu fazia sempre a mesma coisa, sempre o mesmo giro, o mesmo ciclo vicioso. Assim, na minha vida foi uma mudança enorme. Isto que você me fez ver me motivou muito, sabe? Foi uma inspiração muito grande para mim.
Então, depois de 5 anos, eu voltei a estudar, saí de um relacionamento tóxico que não estava bom nem para mim, nem para a pessoa. Era a falta de me conhecer e sempre dar a culpa aos outros, sabe? Até minha filha de 5 anos, ela viu a diferença.